pessoal, está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet pelo nosso canal no YouTube, faça a sua inscrição, vai nos achar pelo Robson Carvalho ou Robson Cidadão e também chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Maranhão e Alagoas através da Band. No programa de hoje temos 3 convidados e o nosso tema é a nova regulamentação da cannabis no Brasil, a utilização da cannabis medicinal, né, que a turma conhece mais popularmente como a maconha, que gera muitas polêmicas e vamos aqui esclarecer, tirar dúvidas, falar sobre alguns tópicos importantíssimos, inclusive combater algumas notícias falsas, algumas fake news a respeito do assunto. E para isso, nós convidamos, está aqui ao meu lado esquerdo, o Sérgio Rocha. O Sérgio Rocha é geógrafo e engenheiro agrônomo e conosco vai falar aqui a respeito de alguns tópicos importantíssimos, né, dentro dessa questão para a gente entender sobre o cultivo, sobre a importância de que haja esse desenvolvimento no Brasil. Não é isso, Sérgio? Boa noite. Boa noite, pessoal. Isso mesmo, Robson. A gente vai abordar um pouquinho sobre a nova proposta, né, do PL 399, que incluiu a possibilidade do cânhamo industrial juntamente com a cannabis medicinal no Brasil, né? Então, é um avanço significativo para o nosso país. Maravilha. Vamos explicar o que é tudo isso para quem está em casa nos acompanhando, porventura não saiba do que se trata. Também, hoje vamos conversar, está logo abaixo aqui na telinha do Sérgio, o Pedro Melo Filho. Seja bem-vindo, Pedro. Você que é médico, especialista em cannabis medicinal, né, com toda essa formação técnica pela USP, e também é diretor técnico da Clínica CB Doctor e também da Sociedade Brasileira de Estudos sobre Cannabis. Lembrando que o Sérgio também é membro do Grupo Brasileiro de Estudos sobre Cannabis Ativa e também faz parte das startups Adua Cannabis, né, que também está aqui conosco. Boa noite, Robson, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Vim falar então da parte medicinal, que envolve a cannabis, que envolve essa PL 399, e já de antemão dizer que ela é extremamente positiva em todos os âmbitos, tanto como o Sérgio vai falar na parte industrial, na parte agropecuária, quanto a medicinal, científica, econômica, é algo que para quem está com a cannabis hoje em dia, vai ser extremamente positivo para todo mundo, com certeza. Maravilha. Também seja bem-vindo, Felipe Farias, que já esteve conosco em outros programas. Aqui você pode conferir no nosso canal no YouTube, lá faz a sua inscrição para você acompanhar também outras entrevistas que fizemos com o Felipe, fizemos com advogados, fizemos também com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, né? Tudo isso aqui no nosso canal no YouTube também. Seja bem-vindo, Felipe, que é presidente da Associação Reconstruir Cannabis e diretor da Delta 9. Vocês também vão conhecer o que é tudo isso aqui no nosso programa Espaço Cidadão. Não é isso, Felipe? Isso mesmo, Robson. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores. E hoje vamos falar um pouquinho mais tanto do trabalho da Reconstruir e como está a situação do PL 399 para regulamentar a cannabis no Brasil. Maravilha. E eu inicio a nossa entrevista com você, Felipe, pedindo que você possa posicionar o telespectador, o internauta que nos acompanha nesse momento, a respeito de como é que estão as discussões hoje em relação à legalização, né, do uso da cannabis, que a turma chama popularmente, conhece mais como maconha, que gera muita polêmica, muita desinformação. Queria que você falasse um pouquinho sobre o contexto disso no Brasil de hoje. Perfeito, Robson. Ano passado, há uma resolução da Anvisa que autoriza a produção de medicamentos, né, de produtos à base de cannabis no Brasil. Só que não pode plantar. Então, todos esses produtos, né, o insumo desse medicamento, que no caso a Anvisa enquadrou como produto, ela tem que ser importada. Então, ela vem do Canadá, vem da Suíça e encarece. Atualmente, o remédio que vende na farmácia brasileira custa R$ 2.500, né? Então, o acesso ele não é democrático, só pode ter o remédio, e tem diversas patologias que já são tratadas no Brasil, e também tem a possibilidade de importar esses produtos, né? Então, você pode importar para várias patologias, vários médicos podem prescrever, só que ainda assim não é fácil, não é para todos. E o PL 399 tem como objetivo, né, regulamentar o cultivo para poder abaixar o preço
desses remédios, também tem no SUS esses remédios, e também da questão do cultivo industrial, do cânhamo, que aí vai gerar mais economia, vai gerar mais emprego. Então, é uma série de fatores que são fundamentais para poder melhorar a situação brasileira, principalmente nessa crise da pandemia. Pois é, para você ver que situação interessante, né? A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, reconhece a utilidade, a importância, a necessidade, mas não autoriza o cultivo, o plantio aqui, o que é muito curioso, né? Parece que deve ter gente ganhando muito dinheiro por trás disso tudo, porque como é que você não autoriza o cultivo para você produzir algo que vai ter um custo baixíssimo para quem vai consumir? Tem alguém com interesse comercial por trás, inclusive fora do Brasil, né? Porque esse dinheiro todo vai para fora se você paga uma fortuna como essa, né? Você necessitando, precisando, em caso de doença, de necessidade extrema, você vai pagar uma fortuna para fora do país, podendo plantar aqui, com tanto chão, tanta terra, né? Talvez esteja aí, Sérgio, muito a questão do preconceito, né? Você, como geógrafo, engenheiro agrônomo, né, que sabe, conhece em detalhes toda essa importância do cultivo, o potencial que nós temos aqui de terra, de tudo isso, talvez tenha alguma coisa muito estranha aí, não é, Sérgio? Sim, Robson. Na verdade, não é só oportunidade direta na produção da cannabis, né, que pode gerar renda para o Brasil e reduzir o custo do produto final. Quando a gente fala da cannabis, né, o triplo, a gente está falando de toda uma cadeia produtiva. Começa desde os insumos, sementes, defensivos agrícolas, fertilizantes, passa pelas máquinas agrícolas, máquina de processamento pós-colheita, até chegar na ponta final da cadeia na distribuição. Então, a gente não está falando só especificamente da produção agropecuária, mas de toda uma cadeia, um setor produtivo que vai gerar milhares, milhões de empregos no Brasil, né, contribuir com a economia brasileira. Isso. Então, são fatores importantes da gente pensar que a gente está falando sim de saúde pública, da qualidade de vida das pessoas, mas junto com isso, a gente está trazendo também todo um benefício social e econômico para o país, né? Sem dúvida, um impacto econômico importantíssimo, né? Estranho é quererem impedir isso em nome de certos preconceitos, né? Por que será que hoje ainda se proíbe isso no Brasil? Eu acho que isso tem muito ligado com questões, né, preconceitos realmente históricos e a gente não tem mais fundamento científico que reforça essa proibição e a não inclusão da cannabis enquanto uma cultura agrícola. Nós realizamos um trabalho através da startup que foi um mapeamento de todo o território brasileiro para identificar o potencial que o Brasil tem para cultivar cannabis. E a gente identificou que mais de 80% das terras agricultáveis no Brasil têm ótimo potencial para cultivo de cannabis. Ou seja, a gente é capaz de produzir não apenas para o nosso mercado interno a baixo custo, mas a gente também vai ser capaz de exportar, assim como Colômbia, como Uruguai já vem fazendo, né? Então, é mais uma questão realmente de preconceito. Ao invés de comprar fora pagando caríssimo, né? Podemos desenvolver tudo isso aqui no Brasil para suprir a necessidade do país e mandar para fora também, né? Perfeitamente, perfeitamente. E com o cânhamo, né, que é uma variedade da cannabis, né, é um dos, digamos assim, dos tipos de cannabis. A gente ainda pode fazer isso de uma maneira muito segura, porque são plantas que elas não vão produzir o THC, né, que é o princípio ativo relacionado ao efeito psicoativo ou psicotrópico da cannabis, né? Então, essas variedades chamadas de cânhamo industrial, elas não podem ser utilizadas como popularmente são chamadas de droga, né? Não tem o risco do desvio dessas plantas para um uso indevido. Então, é algo muito seguro que está sendo proposto através do PL 399, né? Perfeito. E aí eu pergunto ao Pedro Melo Filho, como médico, né, a respeito dessa diferença. Eu queria que você, como médico, e eu entendo que todo médico é um pouco cientista também, não deixa de ser, né? Todo pesquisador, todo curioso tem um pouco de cientista também. Apesar do mundo que a gente vive hoje com tanta negação da própria ciência, né? Mas eu gostaria que você pudesse explicar com detalhes para o nosso telespectador, internauta, um pouquinho do que é exatamente o THC, o que é exatamente essa outra substância que se trabalha ela com fins medicinais para tratamento de saúde. Eu queria que você trouxesse detalhes dessa diferenciação com essa visão de médico que você tem e se
É por as pessoas confundirem o THC com essas outras coisas, né, que tem uma utilidade na medicina, ligado ao preconceito que se tenta proibir, né? Claro que com interesses comerciais por trás também. Perfeito. Quando a gente fala de cannabis, de extração de uma medicação à base de cannabis, nós temos diversos compostos, diversos tipos de substâncias que a gente pode retirar e cada uma tem um princípio, enfim, uma ativação para diferente tipo de patologia ou sintoma. Quando a gente vai explicar, a gente especifica de uma maneira mais ampla entre o CBD e o THC, que são as duas substâncias principais que são extraídas. O CBD ele tem uma tendência a inibir um pouco a parte do nosso sistema nervoso central, a parte neurológica. Ele é muito utilizado em patologias que geram hiperatividade, como, por exemplo, ansiedade, insônia, paciente pediátrico que tenha crises convulsivas, ou paciente idoso que tenha Alzheimer, que seja muito agitado, a gente utiliza o CBD para justamente gerar um pouco de inibição desse sistema nervoso central e deixar o paciente um pouco mais controlado. O THC, quando a gente fala do THC, ele já gera uma ativação, uma hiperatividade do sistema nervoso central. Por exemplo, paciente depressivo, crianças autistas que tendem a não sociabilizar direito, a perda de alguns hábitos diários, ou até mesmo a gente fala paciente Alzheimer ou alguma sequela neurológica que tende a uma prostração, a gente coloca o THC justamente para dar uma atividade. Quando a gente fala em CBD e THC, fica parecendo, dá a entender que nós estamos falando de medicações opostas, de substâncias opostas. Ela tem, o que a gente chama na medicina canábica de efeito entourage. O efeito entourage são substâncias diferentes que têm alguns efeitos diferentes, porém, quando utilizadas juntas, elas aumentam seus potenciais terapêuticos medicinais. Então, a ideia da vantagem dessa PL 9 é justamente que a gente conseguindo cuidar de toda a parte produtiva, desde da importação da semente, desde a semente até toda a produção da medicação, a gente consegue extrair o máximo da planta, a gente consegue preservar o máximo que a gente precisa em relação à medicação, em relação à cannabis, a gente consegue gerar um leque maior de opção de medicação, uma padronização maior, a gente consegue tratar um número maior de pacientes e maior de sintomas. Então, assim, essa é uma parte muito interessante, que é justamente esse controle de toda, a gente garantindo, a gente pode tanto ter a facilidade para os insumos, quanto a produção de insumos aqui e você fazer o plantio. Então, assim, a gente consegue ter o controle de toda a linha médica. E quando a gente fala disso, a gente também pensa em todos os tipos de medicação, porque a cannabis a gente não utiliza só de via oral. Também pode ser uma pomada, um creme para uma pancada, para uma cicatrização de ferida, uma patologia dermatológica, spray. Então, tem vários tipos de medicação. Então, a gente consegue, se a gente vai plantar aqui, vai extrair a medicação aqui, a gente consegue extrair realmente todo tipo de medicação. A gente consegue ter o máximo do que a planta, do que a cannabis consegue oferecer para nós em medicina, em relação, como o Sérgio falou, industrial também, claro. Muito bem. Pergunto ao Felipe Farias, no seu entendimento, o que é que falta, né, para que haja uma liberação mais ampla, seja do plantio da cannabis aqui no Brasil e mesmo a produção dessas substâncias, né? Existe algum problema político? É problema com indústrias farmacêuticas? São problemas... Como é que você entende essa questão? Então, a gente vê muito... O que sai mais hoje é desinformação. Muitas pessoas desinformam, falando que só o CBD é bom, que pode ser feito CBD sintético em laboratório. A gente tem a planta aqui, né, que pode gerar muito mais economia. E também tem a questão que muitas pessoas falam que é só para uma patologia. Então, tem essa briga política, querendo proibir, certo? E também tem a questão que eu digo que é de preconceito mesmo. Então, a gente sabe que muitas pessoas têm preconceito pela planta, pela maconha, né? Pela história da maconha, mas a gente vê que ela tem um resultado gigante. A gente entende que as associações eram ótimos trabalhos ao longo desses anos. E uma coisa que, para mim, faz falta ainda no PL 399 é a questão do autocultivo. Não foi contemplado o autocultivo. Hoje, no Brasil, mais de 120 pacientes plantam em casa legalmente. E esses pacientes têm autorização também de fazer análise em universidades para saber o que está plantando, qual é o seu extrato. Isso é importante, sim. O paciente tem que saber o que está tomando, não pode tomar às cegas. Então, a questão principal é você estar criminalizando ainda uma planta. Uma planta, ela cria uma criminalização na sociedade de forma indevida. Então, a partir do momento que a gente regulamenta, a gente coloca uma lei relacionada àquela planta, relacionada aos pacientes, a gente começa a criar uma sociedade mais justa e mais democrática. Ô, Felipe... Empresas plantam o seu remédio. Ô, Felipe, e quais são, no seu entendimento, hoje as principais notícias falsas ou fake news que estão circulando em relação
a essa questão da cannabis, do cultivo da cannabis, né? Porque há muitos interesses em jogo que estão sendo afrontados com isso, seja conservadores, de extremismos religiosos ou políticos, né, ou comerciais, enfim, que estão sendo confrontados diante dessa nova realidade que está se construindo no Brasil. E, certamente, essas pessoas acabam propagando notícias falsas para tentar tirar o apoio de parte da sociedade que está aderindo, né, a isso que está acontecendo. A primeira, que como eu falei agora há pouco, que é muito transmitida pelo deputado Osmar Terra, é que só o CBD é bom e o resto não presta. A Osmar Terra só os positivos. É aquele que ia sendo ministro da Saúde e que dizia que ia morrer algumas poucas pessoas com a pandemia. Que dizia que precisava de isolamento social. É esse mesmo. É o mesmo. Aí, entendi. Ele que está comandando essa ala proibicionista da cannabis. Então, ele fala, isso é uma desculpa para poder legalizar a maconha. A maconha, na verdade, se a gente for pensar, quem quer ela compra hoje de forma criminosa, né, pelos traficantes. Então, ele não fala de legalizar a maconha, ele fala de autorizar os pacientes a terem acesso de um medicamento e não ter que pagar R$ 2.500. E também o PL fala do uso industrial, que 50 países já plantam o cânhamo, né? O Brasil está muito atrasado. O Canadá, por exemplo, ele tem já desde 2006, se não me engano, 2011, que o cultivo medicinal é aprovado, desde 2011. A gente está agora discutindo, em 2020, sobre se é ou não é medicinal. 39 patologias são autorizadas. Alguns deputados, né, como eu vou dizer outro... Hoje tem 39 doenças, né, 39 patologias que têm autorização já para cultivar a planta da cannabis em casa, né? No Canadá, 39 patologias podem ser prescritas. No Brasil, 120 pacientes plantam legalmente em casa. E tem cerca de 25 associações no Brasil que estão buscando o direito legal de plantar e atender pacientes associados. Pergunto ao Sérgio Rocha, né? Lembrando a você que está nos acompanhando, né? A nossa entrevista na Band fica aqui, mas você continua assistindo essa entrevista muito importante no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, Robson Cidadão. Eu espero você lá. Pergunto ao Sérgio Rocha o que é como funciona esse cultivo associativo, né? O que seria um cultivo associativo e como é que funciona? Primeiro, Robson, eu gostaria só de fazer uma observação sobre a questão das fake news. Eu acho que tem dois pontos também que a ala que é contra a proposta tem utilizado muito como argumentação, né? A primeira é abordar que o objetivo da PL 399 é liberar as drogas no Brasil, né? E isso é uma grande falácia, porque, na verdade, o que está sendo liberado... Política do medo, né? Do terrorismo. Dado acesso a um medicamento processado pela indústria farmacêutica e que ele tem acesso através de uma receita que vai, inclusive, ficar retida na farmácia, né? Então, a proposta não é liberar droga, não é liberar a maconha, é liberar o acesso ao paciente de um medicamento controlado, né? Então, está sendo misturado o que está sendo proposto para tentar confundir a população. Um segundo argumento que está sendo utilizado é que o Brasil não precisa plantar cannabis para medicinal, porque a quantidade de cannabis de pacientes que tem no Brasil hoje é muito pequena e não justifica você ter que plantar, que você teria que importar. Isso também é uma grande mentira, né? Porque a gente sabe que hoje, se a gente for levar em consideração dor crônica, tem mais de 3.400.000 pacientes que poderiam ter acesso a cannabis. Então, se a gente for importar todo esse insumo, seria a mesma coisa que a gente falar que a gente quer produzir óleo de soja com soja importada. Não faz sentido produzir óleo de soja no Brasil importando soja, sendo que a gente tem capacidade de produzir toda essa soja para o Brasil e para o exterior. Agora, então, esse argumento... Sérgio, aí, viu, Sérgio? Infelizmente, a gente tem hoje no governo federal, desde o governo anterior de Michel Temer, por exemplo, e hoje o atual presidente Bolsonaro mantendo isso, eu lembro até aquela frase, tem que manter isso, viu? Está mantendo. O mesmo acontece com o petróleo, por exemplo, e tantas outras coisas, né? A gente tem o petróleo bruto aqui, a gente tem a condição total de extraí-lo aqui, de autossuficiência, mas a gente está reduzindo essa industrialização, está mandando para fora, gerando emprego e renda lá fora e comprando produto industrializado mais caro. Isso me lembra quando eu fazia
a 8ª série no colégio, no ensino médio, né? Quando o professor de geografia falava que a gente plantava o tomate aqui, quando deixava plantar, aí mandava o tomate para fora, aí industrializava, fazia o extrato de tomate, botava dentro de uma lata e a gente comprava de volta, pagando muito mais caro, gerando emprego e renda lá fora, né? Então, veja que parece que é algo em sintonia com o tipo de governo que a gente tem, né? Parece que é um histórico de querer manter o Brasil como uma colônia sempre, né? Sempre dependente da tecnologia estrangeira, né? Então, a gente tem que pensar bem quando a gente vê o Osmar Terra defendendo isso, se realmente ele está defendendo os interesses do país ou se existem interesses por trás desse tipo de argumento, né? Já imaginou se a Embrapa, por exemplo, abraça uma causa como essa, né? O potencial que teríamos, né? Exatamente. As universidades públicas, né, que já têm tradição em desenvolvimento de tecnologia para o agronegócio, para a agropecuária nacional, né? Então, a gente tem que valorizar um pouco mais a ciência nacional, o potencial da ciência nacional nesse momento, né? Perfeito. Sérgio, fala um pouquinho para a gente, antes de eu passar a bola aqui para o Pedro Melo e depois voltar para o Felipe, explica para a gente o que seria esse cultivo associativo. Sim, as associações, pelo PL 399, elas têm direito, né, de cultivar cannabis e produzir os próprios medicamentos para os seus associados, exclusivamente para os associados. O interessante dessa legislação é que ela obriga que a associação ela tenha um responsável técnico, né, que vai ser incumbido de gerenciar toda essa produção. No caso, um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola, né, justamente para garantir a qualidade dessa planta que vai ser depois processada e ser entregue para o paciente. Então, a proposta ela acabou sendo ampla porque ela não limitou apenas para a grande indústria farmacêutica, né? Ela também abriu possibilidade para que as associações consigam fazer esse trabalho de uma forma mais próxima, como já vem sendo feito. Ao mesmo tempo, a legislação também buscou garantir que esse cultivo associativo ele siga algumas regras, algumas normas de qualidade para garantir que o paciente tenha acesso a um produto com eficácia, né, comprovada. Muito bem. Fala agora com o Pedro Melo Filho. Pedro Melo Filho, o que é farmácia viva quando a gente trata desse tema de cannabis medicinal? Perfeito. Como quando o Sérgio falou sobre o cultivo associativo, essa também é uma das formas da gente conseguir acesso à população, de certa forma, de conseguir a medicação a baixo custo. Na PL estão tentando também implementar, né, colocar a cannabis na farmácia viva. A farmácia viva é justamente você ter o cultivo, a coleta, o processamento e a dispensação de uma medicação através de uma planta medicinal. Então, é justamente o SUS, é o governo, de certa forma, fazer com que gere a produção, né, da medicação e que ela seja entregue e dispensada para a população pelo SUS. Então, essa é mais uma forma também de garantir acesso às pessoas que, por exemplo, não querem ou não conseguem, não têm interesse de cultivo ou que não têm a condição financeira de importação da compra do remédio nas farmácias, eles podem, de certa forma, com o registro na Anvisa também e com o acompanhamento médico, a gente consegue gerar o acesso através dessa farmácia viva, que é o SUS, conseguindo, trazendo a cannabis medicinal para os pacientes. Ô Pedro, Claro, querido. Eu vou fazer uma pergunta a você agora que ela vai ter conexão com a resposta que o Felipe também vai me passar. Perfeito. É o seguinte, quando a gente pensa, por exemplo, você como médico percebe, avalia um paciente e entende que ele necessita, que a cura dele, o tratamento dele, por exemplo, Perfeito, está nesse princípio ativo da cannabis, né? O certo. medicamento, se eu assim posso chamar, o canabidiol, né? O canabidiol. Perfeito. O canabidiol. Canabidiol. Canabidiol, né? Perfeito. Canabidiol. Como é que funciona? Da sua parte, né, quando você avalia e faz uma receita para que ele consiga ou adquirir esse medicamento ou plantar, fazer essa plantação em casa, né? O Felipe pode responder essa segunda parte da pergunta. Você pergunta como é esse acesso atualmente. O paciente está com problema. Certo. E os problemas que você listou aqui, de repente ele vai para uma consulta com você. Não sei se todo médico atende e se todo médico receita, porque deve ter preconceito também em parte da classe médica, eu acredito. Então, como é que funciona? Dessa etapa, por exemplo, que começa com você e chega até o Felipe com orientações para como a pessoa proceder, desde encontrar pessoas, médicos como você, e encontrar também
a forma de poder chegar a plantar isso em casa, por exemplo. Perfeito. Quando hoje o paciente tem a necessidade de fazer o tratamento inicial, o tratamento à base de cannabis, ele tem, se ele quiser comprar a medicação, ele tem duas formas, que uma é a importação das medicações, ou ele faz a compra através de associações que têm autorização hoje para cultivo e extração e venda das medicações. Tem também, quer dizer... Como o paciente chega até você, por exemplo? Hoje, na verdade... Existe uma grande quantidade de médicos que também atuam dessa forma ou não? Não existem muitos médicos, na verdade, como você falou, gera um certo preconceito. Eu acho que até não só o preconceito, mas também uma certa insegurança a respeito de você pensar cronologicamente, o Brasil, até outros países como o Canadá e os Estados Unidos, que já têm 10 anos de experiência, se temos médicos e científicos, ainda não é muito tempo em relação à produção de estudo. Então, eu acredito que muitos médicos, principalmente aqui no Brasil, que tem pouco tempo dessa regularização, tem ainda um certo receio, uma certa insegurança em relação a prescrever medicação. Então, hoje, o paciente consegue fazer a compra da medicação em farmácia ou a importação, ou consegue através de associações. Acho que daqui a pouco o Felipe vai falar um pouquinho sobre o plantio. Eu tenho 2 detalhezinhos, coisa rápida, na verdade, para acrescentar a um discurso do Sérgio do Felipe, quando vocês comentaram sobre economia, a projeção é que nos próximos 5 anos no mundo sejam movimentados 166 bilhões de dólares a indústria da cannabis, tanto medicinal quanto quando ela industrial. E, Sérgio, para completar até um detalhe interessante, quando você falou do número de pacientes que tendem a se beneficiar no Brasil, você falou de uma patologia específica, eu dei uma pesquisada e no Brasil, em relação a todas as patologias, as pessoas que são cadastradas, de certa forma, que fazem já o tratamento, 210 milhões de pessoas vão se beneficiar com o tratamento à base de cannabis medicinal hoje no Brasil, se realmente gerar esse acesso, essa facilidade da chegada do remédio até os pacientes. 210 milhões de pessoas no Brasil? Tem patologias, em todas as patologias que podem ser tratadas com cannabis, que podem utilizar... A população brasileira, na verdade. Somos, acho que 220 aproximadamente, 21, né? 21, tem um 0 a mais, você me desculpa. Peço desculpas, eu coloquei um 0 a mais aqui. Então são quantos? São 21 milhões. 21 desculpa. milhões, tá. 10% desculpa. da população brasileira. Desculpa. 10% da população brasileira. Aproximadamente. Deixa de ser significativo, né? Não, muito. Em termos de medicina e pacientes com necessidade de tratamento é muita coisa. Muito bem. Felipe, como é que as pessoas chegam a médicos como o doutor Pedro, diante dos problemas que elas apresentam de saúde, e depois que ele faz a receita, como é que a pessoa pode ser beneficiada por esse medicamento? Associações, né? A gente tem parceria com esses médicos e os pacientes chegam nas associações, a gente indica vários médicos. O doutor Pedro é um grande parceiro nosso também. Então, por exemplo, chegou um paciente para ter o acesso ao produto fitoterápico à base de cannabis, a gente, no caso da Reconstruir, antes a gente fornecia, porque agora foi proibido pela justiça, né? Mas estamos recorrendo já, e aí fazer um cadastro desse paciente com receita, a gente também fazia salvava áudio, documentos pessoais e fornecia o óleo que Felipe, o médico fazia o quê? Oi? Pode fazia o quê, Felipe? Cortou um pouquinho. A gente recebia a receita, o laudo, documentos pessoais e fornecia um fitoterápico, né, que fosse similar ao prescrito. Em relação aos pacientes que querem cultivar, não só os pacientes, mas quando a regulamentação de fato for autorizada, a genética daquela cannabis específica, por exemplo, eu quero comprar uma cannabis, quero plantar uma com muito THC, com muito CBD, uma para um, bem similar. Existem bancos de sementes na Europa, como nos Estados Unidos, como no Uruguai, no Chile também, que você compra uma planta selecionada, uma genética específica. Se eu quero plantar uma planta que não vai ter THC, existe uma planta que eu posso comprar e não vai ter THC, que é o cânhamo, por exemplo. O cânhamo vai fornecer 0,3% de THC, que é uma subespécie de cannabis. Então, existe cultivo, você já escolhe que tipo de espécie de cannabis você vai querer plantar para se medicar. Muito bem. Eu volto uma pergunta para o Pedro, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para o Sérgio. Ô Pedro, vamos imaginar essa planta sem o THC, não é isso? Que é uma planta sem o THC. Ela plantou em casa. Se a pessoa fizer com essa planta, por exemplo, um cigarro de maconha, um exemplo, fizer um cigarro e fumar essa planta, o que é que pode acontecer com a pessoa?
tem uma diferença entre, até é uma das partes quando a gente fala da fisiologia da pessoa, quando a gente vai diferenciar o uso recreacional ou adulto do uso medicinal, ele parte de dois princípios. Primeiro, aonde é absorvido, que quando a gente fuma, né, um cigarro de cannabis, ele é absorvido na parte pulmonar, então ele é mais intenso os efeitos, porém ele demora um pouquinho menos para fazer, enfim, ele é metabolizado mais rápido. Por exemplo, ele é utilizado como uma medicação de resgate. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm aquelas bombinhas, tipo a bombinha de asma, sabe aquela bombinha que parece um L? Para paciente que está ansioso ou uma crise epilética, então faz a utilização da bombinha para ter um efeito mais rápido, porém ela é metabolizada e o efeito acaba também mais rápido. É para uma crise, é para um caso mais intenso. E no caso do trato gastrointestinal, é uma absorção um pouco mais lentificada, porém ela fica mais tempo circulando no seu corpo. E outra coisa que a gente difere também nesse tipo de utilização é quando você carbura, né? Quando você aumenta a temperatura de alguns compostos, o CBD, o THC e outros. Então, isso acaba alterando algumas propriedades medicinais ou terapêuticas em relação a cada uma das substâncias. E isso é o que vai gerar a diferença de alguns efeitos entre o uso recreacional e adulto e o uso medicinal. Então, quando a gente fala, quando você fala do paciente que extrai e ele usa tanto o óleo quanto a planta, tem que pensar que ele, mesmo que ele use a mesma planta, na verdade, para você fazer a utilização de uma forma ou de outra, ele pode sim ter efeitos diferentes em relação à resposta, efeitos tanto positivos ou negativos que você vai ter em relação à utilização da medicação. Isso difere nesse ponto aí. Eu gostaria de perguntar também agora ao Sérgio Rocha, você como membro do Grupo Brasileiro de Estudos sobre a Cannabis Sativa, né? Você poderia destacar algo desses estudos, né, que merece ser compartilhado com o nosso telespectador, com o nosso internauta, que vale a pena realmente que as pessoas conheçam, até para tirar alguns preconceitos da sua visão? Olha, eu acho que o que a gente tem percebido, a minha área é mais de estudo, focado mais em estudo agronômico atualmente, né? Ah, certo. Isso, agronômico. Hoje eu faço pós-graduação na área de genética e melhoramento de plantas, e a gente está trabalhando justamente para desenvolver variedades brasileiras de cannabis, para que a gente não tenha necessidade de importar essas plantas de outros países, porque quando a gente importa essas plantas, elas foram desenvolvidas em outras condições climáticas. Então, quando a gente traz essa planta que foi desenvolvida lá na Europa, ela vai ter o mesmo desenvolvimento e vai produzir os mesmos compostos aqui no Brasil. Mas como o clima é diferente, essa planta acaba sofrendo algumas variações e você pode ter um produto final diferente daquele que você obtém na Europa. Então, o que a gente percebeu... Sim, pode concluir. É uma outra o que curiosidade. a gente percebeu é que... Só uma curiosidade rapidinho. Sim. Em que lugares do Brasil seria melhor ou é melhor para se plantar a cannabis? Quais locais? Sim, em alguma região específica produziria com melhor qualidade? O que é que você poderia falar? Sim. O mapeamento que a gente fez, a gente identificou duas regiões principais no Brasil. A primeira é o sertão nordestino, né, que tem talvez a região com melhor aptidão para cultivo no Brasil. E aí a gente a importância de gerar um desenvolvimento social e econômico para uma região muito pobre, né? Onde nem mesmo outras culturas agrícolas elas podem ser inseridas, porque é uma região com baixo índice de precipitação, muito seca, e a cannabis, por ser uma planta muito rústica, ela pode ser cultivada nessas regiões com sucesso. Então, a gente poderia levar uma opção de renda para essas famílias, né, que vivem nas regiões mais pobres do Brasil. Então, o sertão nordestino, dessa faixa que vai do sertão do Nordeste até o Vale do Jequitinhonha, essa fronteira do sul da Bahia com o norte do Espírito Santo. E vai de onde para onde? Pode repetir, Sérgio? Do sul? Todo o sertão nordestino, sim, descendo até o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e pegando aquela região ali do sul da Bahia com o norte do Espírito Santo. Tá? Então, é uma região bem extensa e que, inclusive, já é conhecida popularmente como no sertão nordestino, a gente tem o polígono da maconha, né? Que é uma região que, tradicionalmente, já é conhecida na cannabis, justamente por já ter uma aptidão climática, já ser favorável ao clima para cultivar naquela região. Então, é a região que a gente mais destaca. Uma segunda região também que tem um grande potencial para cultivo é a região Centro-Sul, já que onde também a gente já tem uma infraestrutura para o agronegócio muito bem instalada, né? Então, é uma região também muito propícia para cultivo, principalmente do cânhamo industrial, da cannabis industrial e para
produção, já ter essa infraestrutura do agronegócio, também é uma vantagem, né? Investir no cultivo nessa região. Então, são as duas principais regiões que a gente observou nesse estudo de destaque para cultivo de cannabis. Certo. E concluindo o que você ia falar quando eu lhe interrompi sobre a questão dos estudos, o que é que seria importante dessa associação que vocês captam para a gente compartilhar com quem nos assiste? Isso é importante, essa reflexão de que quando a gente traz as sementes, mesmo que sejam de bancos de sementes de outros países, a gente não pode acreditar que essa semente ela vai produzir exatamente aquilo que ela produz lá no país de origem dela, tá? Por conta dessas variações climáticas, pode ter sim uma alteração no conteúdo dessas plantas, então é por isso que é importante a gente desenvolver um programa de melhoramento genético para cannabis no Brasil, para que a gente tenha variedades brasileiras e a gente possa garantir que o paciente, a associação ou a empresa, a mesma variedade com aquela mesma composição química que ela necessita. Muito bem. E aí eu gostaria agora de pedir uma reflexão final de cada um a respeito desse tema que nós conversamos, né? As considerações finais de cada um. Cada um pode complementar com alguma informação que seja importante e porventura a gente não abordou aqui, né? Então eu inicio justamente agora com o Pedro Melo Filho, né? Pedro Melo Filho, né? O que é que do que nós conversamos aqui, o que foi que faltou de importante a gente transmitir para o nosso telespectador e para o nosso internauta? Eu acho que é importante salientar que, enfim, em termos medicinais, né, em termos de saúde pública, temos muitas pessoas que têm uma necessidade e uma necessidade urgente de melhora e evolução nos seus tratamentos e de acesso à medicação à base de cannabis. Seja de forma associativa, plantio, importação, para quem tem a condição, a ideia de você, ou pelo SUS, como eu já falei, a ideia de você poder ter acesso à medicação e você ter a evolução do seu tratamento é muito, muito importante. Isso aí configura várias esferas sociais, enfim, públicas, financeiras, medicinais. Então, é muito interessante que a gente tenha realmente, que aumente a discussão, que a gente converse, fale, pesquise cada vez mais, tanto na parte industrial quanto na parte medicinal. O âmbito científico vai ter uma evolução muito boa, vai ter uma vantagem muito interessante, porque, como o Sérgio falou, a gente vai poder explicar, vai poder estudar desde a parte de genética, lá no começo da planta, até a parte da medicina e extração e o uso da medicação. Então, assim, essa PL 399 veio para gerar uma discussão. Discussão é sempre positiva. A gente está aqui para quebrar esses, enfim, paradigmas e preconceitos para gerar o acesso a quem realmente tem a necessidade de fazer o uso da cannabis. Perfeito. Obrigado, Pedro Melo Filho, médico. Eu que agradeço o convite, participação aqui no nosso Espaço Cidadão. Eu vou deixar o Felipe para falar por último, que eu vou pedir um contato para as pessoas que queiram se informar melhor sobre tudo isso que a gente conversou. Então, nas suas despedidas, no finalzinho, Felipe, você vai acrescentar um contato para essas pessoas. Sérgio, com a palavra para as suas despedidas e acrescentar também alguma informação que você considera importante e a gente não abordou aqui. Agradecer a oportunidade, Robson, e reforçar que, embora para algumas pessoas pareça um absurdo a gente incluir a cannabis como uma nova cultura agrícola no Brasil, é importante a gente lembrar que no final da década de 1950, quando a soja também passou por esse processo de iniciar a introdução da soja como cultura agrícola, muitas pessoas também acharam que seria um absurdo, que era errôneo a gente introduzir aquele grão que não servia para nada. E acho que hoje ninguém imagina o Brasil sem a cultura da soja, né? A potência do agronegócio que ainda segura a nossa economia, mesmo em de crise, veio de uma planta desacreditada e que muita gente achava que era absurdo a gente introduzir ela como uma cultura agrícola no Brasil. E hoje a gente tem passado a mesma coisa com a cannabis, né? Os principais países que concorrem com o Brasil no agronegócio já tratam a cannabis como uma commodity agrícola. Então, se o nosso país, a base da nossa economia é o agronegócio, a gente já está muito atrasado e ainda não tem inserido a cannabis como uma nova cultura agrícola no país. Então, é um avanço realmente que está sendo proposto e a gente só vai ter noção disso daqui a algumas décadas, quando a gente olhar para trás e entender por que a gente demorou tanto tempo para fazer isso. Obrigado. Obrigado. Antes de falar para o Felipe, uma pergunta. O agronegócio tem um poder político muito forte no Brasil de hoje, né? Do Congresso à Presidência da República. Há ou não há interesse do agronegócio em explorar o cultivo da cannabis no Brasil? Sérgio.
Você pode repetir, por favor, Robson? Falhou o finalzinho. Certo. Eu pergunto ao Sérgio, antes de passar para o Felipe, o agronegócio no Brasil tem um poder político muito forte, junto ao Congresso e à presidência da República. Há ou não há hoje interesse deste setor da economia na produção da cannabis? O interesse é muito grande, Robson. Nós já fomos procurados por representantes que já atuam no mercado da soja, do milho, cana, café. Todos estão muito interessados em entrar nesse setor. Eles só estão esperando um pouco mais de segurança legal para poder fazer isso. Mas a gente já vê algumas iniciativas que já estão devagarinho entrando nesse mercado, porque sabe que não dá para a gente esperar muito tempo para correr atrás do prejuízo. Então, sim, o setor do agronegócio já tem demonstrado muito interesse em participar dessa cadeia produtiva. Bacana, obrigado, Sérgio. Esclarecimento importante esse. E passo a bola com a palavra final, acrescentando, porventura, algo que a gente não tem abordado aqui. O Felipe Farias tem que deixar um contato para as pessoas que quiserem se informar melhor aqui, aqueles que estão nos acompanhando no nosso programa. E eu já lhe pergunto, numa conexão com o que a gente falou por último com o Sérgio agora, Felipe, né? Se o agronegócio está interessado, o que é que está faltando, né? Além do que o Felipe, do que o Sérgio disse, né? O que falta, de fato, né, é o preconceito acabar. Eu acho que é isso que está faltando, porque a gente entende que a medicina já comprovou os benefícios, a gente tem o agronegócio mostrando interesse. O problema é que muitas pessoas da indústria têm medo, né, porque é uma planta. As pessoas se medicam com uma planta, enquanto você vê que tem indústrias no Brasil que querem patentear CBD. Já teve isso e foram impedidas, né? Porque é impossível você patentear uma CBD, né? Queriam e não conseguiram, porque não tem como. Mas, na verdade, eu queria, no final, agradecer a todos, agradecer a profissionais como o Sérgio e o Pedro para falar. E antes do agradecimento, eu acho que não se pode desconsiderar também movimentos sociais de poderem ter acesso também a plantar e cuidar dessa produção, né? Sem sombra de dúvida. A agricultura familiar, os pequenos agricultores, Isso. né? Eu acho um papel fundamental na questão do cultivo da cannabis no Brasil, como o Sérgio falou em relação ao sertão nordestino, seria um avanço econômico, social para uma população que precisa muito disso hoje, e ela é esquecida, né? E por preconceito a gente vai limitar esse acesso. É incrível até que ponto a desinformação e o desserviço de comunicar falácias hoje, né, nessas mídias sociais, a que ponto ela chega? Ela chega prejudicando a vida de milhares de milhões de pessoas. Eu acho isso muito perigoso. Sem dúvida. Então, você pode concluir, Felipe. Eu quero agradecer, no caso de profissionais como o Sérgio e como o Dr. Pedro, que trabalham, que estudam sobre isso, e queria pedir que mais médicos estudassem sobre isso, né? Informação, tem muita informação espalhada sobre isso. Não acreditem em news. Só é epilepsia infantil de difícil controle. Mentira, tem várias patologias, como a gente disse aqui agora há pouco. Só é o CBD. É que você falou? Oi? Ou não acreditar em fake news? Não acreditar em fake news, né? Saber, se ouvir alguma coisa, procure. Revise essa informação e não tenha opinião muito simplória sobre aquele assunto. O cannabis é um tema muito importante, que salva muitas vidas. Aqui não é a liberação de drogas, como o Sérgio falou, é um assunto medicinal e industrial, um assunto muito importante. E eu quero que as pessoas, quem tiver mais interesse, até falar com o Pedro ou com o Sérgio, tem o Instagram da Reconstruir, que é @reconstruircannabis, que a gente pode auxiliar a entrar em contato com o Sérgio, com agrônomos e também com médicos que prescrevem, como o Dr. Pedro. Muito bem. Então, muito obrigado, Felipe, Sérgio Rocha e Dr. Pedro Melo Filho, pela participação de todos vocês no nosso Espaço Cidadão, e sejam sempre bem-vindos.